Olá, olá, você de casa, 19 horas, horário de Cuiabá, aqui capital de Mato Grosso. E para não perder o costume, vamos com mais uma live do quadro Executivos e Profissionais de Sucesso. Esse quadro visa reunir os principais empresários de Mato Grosso em um livro que será lançado agora em dezembro, e eu convido a todos vocês a participarem dessa live que está muito gostosa hoje. Vão entrando, dando o seu joinha, dando o seu like, que vai ser um prazer estar com vocês aqui nessa noite. De calor, deu uma esfriadinha em Cuiabá, mas está bastante calor aqui ainda, e vamos falar sobre história dos doces. Você que está em casa, que sempre imaginou fazer algum doce, entrar nesse mercado empresarial, sabe as dificuldades, sabe o quanto quer ralar? A convidada de hoje chama Elaine Magalhães, mais conhecida como Fia, lá da Flor de Coco, que mandou doces maravilhosos para mim, que eu postei foto nos stories anteriores, e vocês precisam pedir. Quem está em Cuiabá, confere esses doces, porque além de gostosos, são lindos. E ela vai contar um pouco da sua história, compartilhar um pouco dessa história com a gente. Já entrou na sala e eu vou convidar para que vocês conheçam essa história de sucesso. Mas antes, eu quero convidar vocês para seguir o WebTV Brasil. Quem não segue ainda, dá o seu like, seu joinha, curte, chama os amigos. São mais de 1 milhão de visualizações no YouTube em apenas 5 meses que reinauguramos o canal. E é um prazer estar aqui com vocês, levando histórias de sucesso. Vamos chamar a Elaine. Vamos chamá-la aqui. Olha, live política, dia 21 às 8 horas da manhã, Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá e candidato à prefeitura também. Não percam. Boa noite, Elaine. Boa noite. Como é que você tá? Tudo jóia. Não tá mais ansiosa não, né? Não, agora mesmo. Olha, Elaine, primeiramente te agradecer pela simpatia, disponibilidade, os doces que você enviou para mim. Olha, infelizmente eu não pude comê-los ainda, mas eu vou te falar por que eu não comi em off. Vou deixar o público curioso, mas com certeza eu vou comer todos. Tá bom. Tá bom? Olha, um prazer te conhecer, você é uma simpatia. Quando a gente fala de doces, é impossível não falar de você em Mato Grosso, porque os teus doces não só adoçam a boca da gente, como é uma arte de cultura, é uma arte visual, umas artes plásticas. E eu quero contar para essas pessoas que estão em casa aí, é fácil chegar nesse caminho? Será que foi tão fácil assim, Elaine? Então, né? Vamos voltar aí o tempo um pouquinho, lá em São José dos Quatro Marcos. Como é que foi essa infância aí? Até algodão você ajudou a colher? Como é que foi isso? Eu sou menina do sítio. Sou da roça. E eu ajudava meus pais na época do plantio, né? Era muito comum as famílias. Eu tenho 45 anos, né? Deu tempo ainda eu passei por várias. Hoje em dia, nós estamos mais aqui pela cidade, mas pelo menos enquanto na minha infância, a gente era do sítio. Quando eu era muito pequena, assim, ao invés de ganhar um sapato de salto, a gente ganhou uma botininha para poder brincar. Então, mas aí na época da colheita era a época que precisava um pouco da gente ali para poder anotar anotar o peso, né? E era uma responsabilidade, eu me sentia importante. Elaine, conta pra gente assim, como você como empresária hoje vê a infância, né, das crianças de hoje para aquela infância lá no interior de Mato Grosso? Qual a principal diferença e a principal lembrança que você tem? Que eu tenho de diferença de hoje em dia, aí a gente era mais solto, podia ser solto, né? Agora não pode mais. Eu com 9 anos, eu e minha irmã, a gente ia de um sítio para a escola, assim, tipo 4, 5 quilômetros a pé, sozinhas, e não tinha perigo, né? Os vizinhos conheciam a gente pelo caminho, e uma vez eu até matei aula com a minha irmã, porque a gente ficou distraída na estrada brincando, perdeu o momento, e aí nós paramos num sítio, ficamos lá comendo fruta, e ficamos lá pelo sítio. Acredita que esses dias o senhor lá do sítio contou pra minha mãe? Meu Deus do céu! Não levou uma surra, não? Não, agora não tem nem jeito de bater, porque agora já tá falta de correr. Mas naquele tempo a gente ficou escondido.
protegido, né? Para poder que a mãe não soubesse, porque era uma arte, não perdemos o horário, mas é que a gente foi brincando e assim, ficava protegido, porque você vê, a gente parou pelo caminho e estava protegido, porque os vizinhos conheciam. Era outro momento, né? Agora os filhos têm que ser mais presos mesmo, no sentido de que tem que encontrar formas de se brincar mais junto da gente, dos olhos da gente, né? Porque agora é outro universo, né? Os Não é tempos mais... mudaram, né? Os Mudaram tempos muito, mudaram, a violência cresceu e hoje a muito. tecnologia também toma de conta das nossas crianças. Não tem mais brincadeira na rua, não tem mais bicho de Não, pé, não tem mais não, queda, joelho ralado. não tem. Agora é outro momento e a gente tem que acompanhar o momento. Eu acho muito bacana, assim, por exemplo, na minha geração, que estou aqui com meus 40 e poucos anos, é que eu pude viver isso na minha infância e hoje em dia eu posso compartilhar com a tecnologia, porque as crianças já ensinam para a gente muita coisa nova, muita. Então, é muito bacana isso da gente poder ter vivido dois momentos bem diferentes. Eu acho que isso também é importante, muito importante para a gente. E é assim, é uma dádiva, né? Porque você pôde vivenciar um momento da vida muito que você era mais livre, que você era mais próximo das pessoas, que você fazia amizade, podia fazer amizade com mais facilidade até pessoalmente, né? E agora a gente vive esse momento da internet, para você ver. Hoje a gente está na reunião, eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua casa, e a gente consegue, né? As relações, você fica íntimo de uma pessoa, cria uma amizade profunda através da internet. Então, assim, naquele momento nunca havia isso, nem... Com certeza. Nós vamos entrar nesse assunto de pandemia também, mas com certeza a tecnologia já ajuda a gente a criar laços, perpetuar histórias, né? Essa história que a Exato. partir de hoje será perpetuada nas redes sociais, sua história de sucesso, e é para isso que a gente está aqui, para contar coisa boa. A gente está aí meio à pandemia ainda, infelizmente, graças a Deus dando uma amenizada, mas ainda estamos no coronavírus e a gente torce aí que a gente dê essa respirada para que as coisas melhorem, Aí né? vamos sim. Mas na tua infância, eu fiquei sabendo que você teve uma experiência aí que começou a andar de moto, tinha uma tia aí que te ajudava bastante, a tia Nena. Quem é a tia Nena para você? O que ela te ajudou a fazer? Essa lembrança tão gostosa A de tia lembrar. Nena, a tia Nena é a irmã do meu pai, sabe? Ela, assim, é a tia, os sobrinhos todos. E eu sou de uma família muito grande, porque o meu avô e a minha avó, por família paterna, eles tiveram 14 filhos. E a tia Nena é uma delas. Ela deve ter, eu acho que uns 15 anos mais velha do que eu. Então, quando eu nasci, ela era adolescente. Naquela época, né, com 15 anos, podia brincar muito ainda. E aí ela me roubou da minha mãe algumas vezes. Da primeira vez, a minha mãe ficou muito preocupada, porque imagina, a menina sumiu do berço, sumiu no mundo. Como que pegou? E aí ela me pegava, punha numa carriola e saía correndo com essa carriola. Eu brinco com ela até hoje. Fala, tia, culpa sua que eu não gosto de andar a pé, porque eu não gosto de andar a pé, eu gosto de andar de carro. Não, ainda mais em Cuiabá, porque o problema de andar a pé em Cuiabá não é que não seja legal, mas o calor de Cuiabá é de matar, Deus né? é mais. Eu gosto de andar de carro. De carro, Olha, pra mim, é a melhor da invenção que existe em carro. Elaine, vou te contar e compartilhar isso com você e com o público. Eu tô com a tia hospedada na minha casa e ela tá passando um tempo, né? E ela é evangélica e ela virou para mim e falou assim, só para descontrair um pouco. Meu filho, eu sou evangélica, eu tenho temor ao inferno. Mas, olha, eu tô fazendo estágio aqui em Cuiabá. Amei a cidade, mas eu vou dizer na igreja inteira que o calor é tão grande que se o inferno for parecido, eu nem chego perto. E Não, ela chegou numa época um pouco de queimado. intensa. Olha, mas ela gostou tanto da cidade, tanto que ela ia ficar 7 dias, tá quase um mês. Pois é. Amou Cuiabá, as pessoas, a culinária, apesar de sempre com as limitações, né? Porque a pandemia a gente não tem saído muito. Mas eu tenho Uhum. levado em alguns lugares com as medidas de biossegurança para ela conhecer, mas ela amou a cidade. Até agora eu vou comprar passagem de volta. Falei, tá vendo? Ó? Olha, o calor parece que cativa, né? Pois é, e Cuiabá é isso, parece, é um interior grande, né? Eu gosto bastante, eu morei também em Goiânia, e eu acho que Goiânia também tem isso, de ser um interior. Você conhece as pessoas, parece fulano que. Então é como se você morasse num interiorzão, assim. Eu gosto muito de Cuiabá. Aliás, foi Goiânia, Vilhena, Porto Velho, Quatro Marcos, Androlina, Diamantina, Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Várzea Grande. Você é cigana? Quem é que te levava Quase. para um lado e para o outro? Eu já fui parar no Rio Branco. Eu sou uma prova viva que o Rio
E olha, eu tenho boas referências de lá, hein? Quem já foi lá? É bom lá. Eu gostei de lá. É uma cidade bonita. Eu gostei de lá. E gostei muito do açaí também. O açaí deles é diferente, assim. É diferente, né? É Tem diferente. pessoas que comem com camarão, né? Com comida salgada também. É mais intenso, o sabor é muito diferente do que a gente tem aqui. Que maravilha. Mas Aí, não, eu não, você falou que eu sou cigana, não, é porque eu fui casada durante 17 anos e meu marido trabalhava numa multinacional. E ele era muito transferido. E eu ia junto. mas isso é ótimo, né? Conhecer outras Ótimo. culturas, outras pessoas. Sim, E dessa relação saiu o Wilton, né? saiu. O Wilton é meu filho, o único filho. Eu tive um filho só. Não fui muito boa nesse negócio de ter muito filho, não. E como é que era essa relação de viajar tanto com o filho pequeno, depois na fase infantil, abria a Ele já era, doceria, ele fechava? já era adolescente, né? Então teve ano assim dele perder um ano inteiro de aula, porque mudou de colégio 4 vezes. E Meu aí na Deus. adolescência foi muito bom. Hoje em dia ele é empreendedor também, meu filho. Tem 24 anos. Mas na época da escola foi um pouco difícil. No momento em que chegava, tinha um pouco de dificuldade de fazer amizade. Quando começava a ir embora, a gente acabava que tinha um sentimento assim. Eu não posso me envolver tanto com as amizades porque isso vai acabar mais cedo ou mais tarde. Então acabava que a gente ficava um pouco, demorava um pouco para se aproximar das pessoas. A relação de mudança. Eu também morei em algumas cidades, mas estudando, me aventurando, porque eu sou apaixonado por cultura e a gente realmente tem essa impressão. Quando você mora em outra cidade, você vai embora, apesar de hoje as facilidades de rede social, as passagens estão em conta, mas você dá aquela assim, impressão, será que eu vou ver aquela pessoa de novo algum outro dia na minha vida? Será que a gente vai se cruzar? Né? Mas você sabe um negócio muito bacana? E como o meu marido trabalhava numa multinacional, tinham muitas relações profissionais. As nossas relações pessoais eram profissionais, do profissional do trabalho dele. Eu sempre vivi muito pelo casamento, assim. Agora que eu, Elaine, sou eu, Elaine, mas eu era esposa de fulano, eu não era uma pessoa, eu era esposa de alguém. E isso era uma situação um pouco complicada também. Mas você sabe que uma coisa muito bacana, quando eu fiz 36 anos, eu fiz uma festa de aniversário. Falei para o meu marido, na época, meu marido, que ele não poderia convidar ninguém. Só eu convidaria. E dessa festa, entre o primeiro convidado e o último, foram uma semana de festa. Meu Deus! E você sabe uma coisa muito legal que aconteceu? Dessa festa nasceu um grupo que a gente chama diretoria. E eu chamei pessoas, apesar de serem, às vezes, algumas pessoas do trabalho dele, mas pessoas que tinham um sentido para mim. Eu sempre gostei muito do sentido, da percepção sua, o seu sentimento com a vida e com as pessoas, assim, da intensidade. E eu gostei muito da intensidade sempre. E nessa festa de aniversário eu convidei só aquelas pessoas que eu considerava assim, que eu era muito importante para mim. Dali surgiu um grupo. Esse grupo se vê até hoje. E a gente se encontra uma vez por ano na cidade onde um deles esteja, porque alguns dele ainda trabalham no frigorífico Muda. E esse final de semana, por exemplo, nós fomos para Goiás, porque a nossa confraternização, digamos assim, é familiar. Vem os filhos vão crescendo, e naquele grupo. E esse ano a gente foi para Goiás para fazer o encontro lá. Que maravilha. Você falou aí no casamento, tá 1 ano separada, né? A gente sabe que a mulher, a cada tempo que passa, ela está se empoderando mais, está entrando muito mais no mercado de trabalho, na política. Você que tem essa experiência aí de 17 anos de casamento, como é que você analisa o teu tesão, a tua inspiração por ser empresária dentro e fora do casamento? Você acha que o casamento, por mais que exista amor, carinho, solidariedade, lealdade, ele atrapalha o empreendedorismo da mulher? Eu não diria que atrapalha. Depende, eu entendo assim, depende da forma com que ele começou. Eu comecei no casamento porque eu sou do sítio, fui criada para ser uma boa esposa. Eu passava lençol, gente, lençol de elástico. Quem passa lençol de elástico? Eu passava. Então, assim, eu sempre fui educada para ser dona de casa. Então, a minha criação foi essa. A partir do momento em que eu tive que eu quis, que eu desejei
e que veio aquela vontade minha de existir além do casamento, além de esposa, além de mãe, ser como Elaine. Não digo isso nem como mulher, não, como Elaine, como uma pessoa que produz alguma coisa de importante. E nesse momento eu entendo que aí sim deu errado. Deu errado, não, deu certo até aquele momento, porque aí eu saí daquela figura e fui me transformando numa outra, que isso me deixava mais feliz. E aí sim não deu certo, porque aquele marido não casou com essa Elaine, né? Ele casou com a outra e ele sentia falta daquela. E é diferente, sim, para a mulher, essa mudança. A gente tem que. Não é fácil, tem como conciliar, depende da cabeça dos dois. No meu caso, não deu, a gente decidiu terminar como amigo. E é meu amigo até hoje, né? Não tem Que como não ser, maravilha. porque eu considero que foi um casamento que deu certo. Mas que o empreendedorismo, sim, me tirou de um lugar, e passou para outro, e desse outro lugar não era mais a mesma mulher que aquele homem queria, né? E E não eu dava sempre para falo. voltar. Aí eu sempre falo que a mulher não é o sexo frágil, é o sexo forte, porque ela consegue abrir as mãos para várias coisas, casa, filho, trabalho, empreender, e nenhum desses setores é mais fácil que o outro, né? Não, Só quem bota a mão na massa sabe disso. E a Elaine, na biografia que ela conta pra gente, nada foi de mão beijada, apesar dela ter o apoio não. do marido, as viagens, o trabalho, a Elaine passou por várias profissões que não desmerece nenhuma delas, como doméstica, vendedora de loja, auxiliar administrativa. E aí teve um grande trabalho aí dentro de um frigorífico. Quero que você conte aí, desde essa projeção aí, desde doméstica, o que você aprendeu, Elaine, trabalhando com aquelas patroas, e hoje você pode contratar pessoas, o que a vida te ensinou e que você leva até hoje, falar assim, tantos anos atrás eu passava por isso, eu era submetida a isso, ou não, eu sempre tive bons empregos, sempre tive boas relações, e para essa Elaine de hoje consegue ver os dois lados. Foi importante, eu consigo me pôr do lado de lá e estou aprendendo do lado de cá, na verdade, ainda. Porque empreender é aprender sempre, não tem jeito. Não tem jeito. Quem pensa que tem um ponto de chegada, não, é só o caminho. Aprenda a se divertir no caminho, porque a diversão está no caminho, não está na chegada, não existe. Mas eu acho que foi muito importante, porque eu tento, eu uso isso. Eu sou uma pessoa hoje, eu considero bem operária, assim. Eu gosto de pôr a mão na massa. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Tudo, como tudo na vida. Porque você precisa delegar para você conseguir, porque você precisa ter volume de produção, sozinha você não vai dar conta, você precisa delegar e quando você está acostumado a fazer isso é um pouco complicado. Hoje eu tenho duas funcionárias e uma me ajuda na frente, a outra me ajuda no fundo e a gente vai tocando desse jeito. Mas eu me vejo muito acelerada. Às vezes eu preciso parar para raciocinar, para pensar, e eu me vejo ainda muito acelerada. Eu acho que isso tem muito dessa natureza operária, que é bom, mas que às vezes atrapalha. E eu gosto da ideia de hoje poder proporcionar trabalho para elas. Eu quero muito que ainda cresça. Hoje a gente estava brincando que daqui a um dia, quem sabe, ao invés de duas, já vão ser quatro. E eu vou optar, eu acho que na maioria das vezes, por mulheres para trabalhar comigo. Porque no momento a gente fez um trabalho com a Mercato e eu lembro de uma coisa que elas me perguntaram: como que você vê a sua empresa? Eu falei: eu vejo minha empresa igualzinha eu, uma mulher de 40 e poucos anos. Igualzinha, assim, sou eu. Muito agitada, muito tudo, que as coisas têm que ser intensas, tem que ter verdade naquilo. É assim que eu vejo. Então, eu acho que ter trabalhado nesses lugares como doméstica, ter trabalhado no frigorífico. No frigorífico foi ótimo, porque eu trabalhei no Serviço de Inspeção Federal, isso te dá um olhar clínico para as coisas, assim, no sentido de higiene, a percepção, eu acho que foi válido. Foi tudo válido, tudo válido. Tudo é experiência, né? A Tudo. Eu experiência não soma, né? conseguiria ser a Elaine de hoje sem ter, por exemplo, ter ido trabalhar como o primeiro trabalho de babá. Não conseguiria. Porque eu fui subindo os degraus, eu considero.
Quando você me chamou para fazer a live, eu falei, ninguém vai querer ouvir minha história, porque eu não tenho uma história romântica e bonita, igual de novela para contar. Na verdade, eu tenho uma história de trabalho, de força, porque assim, eu não tive mesmo nada de mão beijada. Eu não venho de uma família de chefe de cozinha, eu não venho de uma família onde eu sou a terceira neta a se formar numa família com tantos netos, assim. E eu sou a terceira a ter um nível superior. Não, a gente não tinha. Porque, assim, não foi criado para estudar. Assim, as minhas tias, as irmãs do meu pai, elas não estudaram, elas não sabem ler. Elas não sabem ler. E para A elas era Carmela não sabe natural, ler. né? Era muito natural. Era Não, não, natural. E sabe uma coisa que era muito importante, muito assim, triste? É que as mulheres não podiam aprender a ler, na maioria das vezes, para não escrever carta para o namorado. Já pensou? Meu Deus do céu. É assim que eu convivo assim com elas, né? E aí, quando elas falam isso, é triste, né? É Triste. triste, mas a gente tá esperançoso porque, como eu falei anteriormente, o universo feminino vem crescendo muito, isso é muito bom, Muito. porque as mulheres têm liberdade, têm autonomia, têm voz. Cada vez que passa, tem mais representatividade no poder público, nas emissoras de televisão, nas novelas, histórias de sucesso. E isso que a gente quer, a democracia sendo praticada, né? Não só sendo dita, mas sendo praticada. E eu discordo de você quando você fala da história que não é romântica, a sua história é de sucesso. Por isso que a gente tem que falar assim. Por quê? Principalmente no período da pandemia, que as pessoas foram demitidas, muitas delas tiveram que fechar suas portas. Eu não sei como foi na sua empresa, você pode falar agora para a gente, mas tem pessoas que estão com muito medo. O medo, ele engata as pessoas, o medo aprisiona as pessoas. E você saltar de um serviço doméstico para uma empresária tem que ter muita força de vontade para driblar esse medo. Como é que você administrou isso, principalmente em período de pandemia, nesse processo aí do início da sua carreira até agora? Eu acho que uma das coisas que eu sempre busquei foi observar como as pessoas que eu considero melhor do que eu, porque a gente tem isso, né? De achar que a gente ou é melhor ou pior. Normalmente a gente acha que é pior, na maioria das vezes. Mas eu sempre observei as pessoas, como elas faziam. E, assim, eu não é um movimento que eu tenha parado. Eu não sei se eu consegui. É como eu falei, eu faço análise de empreendedorismo até hoje. Eu vou no analista mesmo, no psicólogo, para trabalhar as limitações pela qual eu fui criada, né? E isso fica na mente da cabeça, na gente, fica na cabeça da gente. Você achar que você não é tão capaz. E você tem que enfrentar isso mesmo. É uma luta, porque nessa pandemia, a minha fábrica era em Quatro Marcos. E a gente, no final do ano, eu decidi trazer ela para cá para eu ficar perto. Porque eu queria muito ficar lá na cozinha, mas a cozinha era aqui. E eu queria que fosse lá porque a família estava lá e as pessoas da minha confiança estavam lá. E eu queria que fosse... E isso começou a ficar muito dispendioso e caro. No início, é tudo muito caro. E como que você consegue se levantar como empresária? Aí vem os medos que você tem, vem os tributos que não são baratos, um monte de coisa. E eu, no primeiro momento, eu me agarrei no coração. Eu falei, então, no meu coração pede que a fábrica seja em Quatro Marcos. Então, eu montei a fábrica em Quatro Marcos, que foi ótimo. Porque sem o apoio da minha família naquele momento, das minhas primas, eu não teria tido força. E então, elas eram os meus olhos e eram as minhas mãos que me ajudavam com os doces. E era a força, e aí eu fui conseguindo cada vez me levantar, e teve um momento que aquilo ficou pouco também ali. Eu precisava trazer para perto, porque assim, eu já dou conta disso tudo aqui. Então, fui trazendo para perto, e aí agora eu já dou conta de mais e mais, e é devagar, é como uma academia. Você vai criando músculo, você tem que ter cuidado com as pessoas que você gosta muito, porque o que essas pessoas falam são muito importantes. Na maioria das vezes, para te proteger, elas te colocam medo e você já tem o seu medo, e aí tem que dar com medo delas. E isso também é uma coisa que atrapalha. Mas se você entender a força que você tem, conseguir acessar essa força dentro de si, essa vontade, aí ninguém segura mais. Aí o caminho é subir. De vez em quando você vai dar uma recuada, mas você sabe que o caminho é de subida. E aí você vai conseguindo. Conta pra gente, Elaine, essa decisão, né, de vários lugares que você morou, você sempre mexeu com doces, variou várias vezes de nome, até chegar na flor de coco. Mas quando você olha o teu doce, é isso que eu queria que o público entendesse. Agora não tem como eu mostrar, porque eu recebi
tô morrendo de água na boca de comer esses doces, mas eu não posso mostrar aqui. Minha ideia era mostrar aqui porque eu não tô em casa. Uhum. E eu queria te perguntar qual foi o teu clique, o start inicial de falar assim, pô, doce todo mundo faz há décadas, festas, e você fazer um doce tão diferenciado que inclusive mistura aí vários efeitos culturais, como a cultura indígena, lusitana, né, a cultura negra, cores e sabores, o qual você descreve bem que é um doce tradicional brasileiro, ele não é regional, ele não é daquela cidade. Essa tua luta por construir uma identidade na doçaria é uma coisa fantástica. Como é que teve esse start? Eu não vou fazer o brigadeiro tradicional, o beijinho tradicional. Como é que veio Eu, isso? eu já fiz muito tempo, né? Eu aprendi nessas andanças, um pouco bem dona de casa. Um dia apareceu, eu gostava de fazer artesanato. Eu sempre gostei de coisas manuais, assim. Com 6, 7 anos eu aprendi a fazer crochê. Então eu já tinha uma alma de velha, eu acho. Porque crochê com uma criança de 6 anos que quer fazer crochê, eu não queria. Então eu gostava de fazer artesanato. E aí, numa coincidência dessa, uma amiga me chamou para fazer doce junta, e aí a sogra dela, sabe, me ensinou. E o primeiro ganache que eu fiz, eu já tinha uns 33 anos, não tinha mais, uns 35 anos já. Quando eu fiz meu primeiro ganache, eu falei, estraguei meu ganache tudo. Isso não é bom. Gente, ganache era misturar o chocolate com o leite, o creme de leite, a gordura do creme de leite. E aquilo, claro, vai talhar, mas você precisa continuar mexendo aquilo para dar certo. Mas eu não sabia nem disso, é o básico. E eu não sabia nem disso. E aí eu comecei a fazer doces finos, como todo mundo. Eu ainda comecei como todo mundo. E aí quando eu fui para a faculdade, que eu fiz gastronomia, eu via todo mundo assim muito buscando a gastronomia como se a internacional, sabe? Assim, aquilo para mim não fazia muito sentido. E aí é que eu falo isso de acessar o que tem dentro da gente. O que eu fiz? Eu olhei para mim. Eu fui entender, mas como que eu fui criada? O que para mim é familiar? Porque comida é familiar, o doce, né, a alimentação da gente, o que aquilo fazia sentido para mim? Fazia sentido aquilo que era antigo, porque era da roça, o fogão de lenha. E não é porque, assim, eu fui criada numa família onde que tinha muita produção de comida. Não, a gente produzia para comer e criava o que... A carne era criada no quintal. Uma vaca, nunca se matava uma vaca, era um membro da família. A vaca da minha casa tinha nome, tirava o leite, ela tinha nome, era criada, tinha gerações. Era outra forma de lidar com o bicho ali. O que eu percebo assim é que eu consegui acessar isso. Isso é uma coisa rara. Muita gente eu acho que vai passar pela vida e não vai conseguir. Eu tenho assim uma pena, porque quando você consegue olhar para dentro de si, menos porque as pessoas estão pensando, menos porque as pessoas estão achando, aí eu acho que você encontra a fonte. E foi isso que eu fiz. Eu olhei para mim, eu gostava então de fazer coisas antigas, então o que é antigo para mim faz sentido. Eu gosto da coisa que é simples, então simples faz sentido. Mas eu sou uma pessoa viajada, eu morei em vários lugares, eu conversei já com muita gente. Então eu sei o que é bonito e é belo. Então vamos juntar isso tudo aqui. Porque viajar ajuda, assim, você a Com desenvolver a certeza. percepção do que é agradável para os olhos, para o paladar. E eu usei isso tudo. Então, essas andanças minha tudo, parece que eu consegui olhar para mim e falar, não, isso tudo aqui faz parte de mim. E coloquei ali naqueles doces. E E deu certo. vamos deixar o pessoal que está assistindo aqui, vai assistir depois no YouTube, com um pouquinho de água na boca. Conta pra gente só um pouquinho, para deixar para que eles conheçam os teus doces, quais são as principais diferenças exóticas dos teus doces? Então, nesse trabalho, eu até quero falar uma coisa antes para entrar nisso. Daqueles doces ali, algumas coisas eu criei. Por exemplo, eu criei um granulado de fundo. Mas Fala que é fondue pro povo que está fora de Mato Grosso. Fundo é um doce que durante toda a minha vida eu achei que fosse aqui nosso, do Mato Grosso. Aí eu fiquei um pouco decepcionada, porque no momento em que eu fiz a minha viagem, que eu fiz uma viagem gastronômica, à procura de doces tradicionais brasileiros, eu fui para Goiás Velho e conheci lá doceirinhas da cidade, pessoas da rua. Fiz um trabalho de pesquisa assim, que foi uma imersão que eu considero que foi um marco na minha vida. Foi uma Elaine antes e outra depois dessa viagem.
E o furundu, lá nesse momento eu descobri que não, o furundu era um doce que os tropeiros traziam, porque na verdade o que eles traziam? No caminho, eles traziam a rapadura, porque era fácil o transporte, e era o adoçante o que eles usavam para adoçar nesse tempo. O açúcar branco era uma coisa muito cara, né? E eram para nobreza. Então, eles carregavam a rapadura. No meio do caminho, eles derrubavam o pé de mamão, aí eles aproveitavam tudo, né? Eles pegavam a fruta e faziam o que a gente chama hoje de kibebe, né? Que é a mistura, vou usar o termo da roça, a mistura. Eles usavam leite, a folha para amolecer a carne da caça que eles tivessem. E com o caule eles faziam o furundu, que é o doce, para eles irem que é o mamão, o pau do mamão ralado, né? E adoçado com rapadura. E aí ele usava especiaria. Esse, então, é o furundu que a gente tem aqui, né? Que é uma delícia. E o furundu nosso era de comer de colher. Aí o que eu fiz? Peguei esse furundu, transformei ele num doce um pouco mais apurado e num momento a gente descobriu, então, se ele vai ser um brigadeiro, o brigadeiro tem que ter um granulado. Aí eu fui para a cozinha, aí eu saí daqui de Cuiabá, fui lá para Quatro Marcos, fiquei sozinha, igual um pintor que vai pintar uma tela. Foi assim que eu fiz o granulado de furundu. Fiquei sozinha, comprei a minha cervejinha que eu gosto e fiquei lá com o meu tacho. Aí fiz uma vez, fiz duas, aí não deu certo, aí deu certo na terceira. Aí eu criei um granulado de furundu, que na verdade é o quê? Eu peguei o ingrediente tradicional, que é o que a gente conhece, que é o mamão ralado, hoje a gente usa o mamão, né? Que é o mamão verde ralado, a rapadura e as especiarias. Mudei a técnica, usei uma técnica centenária, simples, mas muito antiga, e transformei aquele mamão num granulado. Então, eu fiz um brigadeiro de furundu. Olha que fantástico. E esse foi um dos que eu criei. Mas aí tem outros doces, por exemplo, a flor de coco, que é o nosso carro-chefe, que acabou que ela ganhou vida sozinha, ela cresceu sozinha. Não foi eu que criei, mas eu aprendi com a neta da mulher que aprendeu, que criou isso, que teve a ideia de falar essa fita de coco, essa cocada de fita, que era o doce na época, pode virar uma flor. Aquela pessoa pensou nisso, sabe? E aí a neta aprendeu com ela e a neta me ensinou. Então, assim, não é um doce que a Elaine tenha criado. Algumas coisas, sim. Algumas técnicas, sim. O granulado, sim. A flor de furundu, eu criei. Mas a maioria dos doces são aquele doce de abóbora antigo. Aquele doce de venda, aquele doce de coraçãozinho de abóbora, você viu? Lembra? É doce de venda, gente. Aquilo é coisa muito simples, assim. E o que é? Um doce de abóbora de corte, no formato de coração, que quando você olha aqui, fala, eu comi isso na venda. Só que a gente transformou ele num doce de mesa, bem chique, que você pode apresentar em qualquer ambiente que você tiver, em qualquer festa. Você pode pôr no casamento de uma forma muito brilhante, numa mesa. Fica chiquetérrimo. E agrada não só os olhos, como o paladar, né? Porque, assim, eu tinha visto a entrevista tua há pouco tempo atrás, no EB Mato Grosso, meu amigo Espuma. Verdade. E olha, fiquei com a água ficou... Nossa, minha boca ficou cheia d'água. E quando eu recebi a pauta, falei, Elaine Magalhães, da Flor de Coco. Aí ela pega, não acho que fazer, e fala assim, tô mandando degustação para você amanhã. Eu falei, pronto, Claro, só que eu tô longe. Claro. Mas olha, Elaine, realmente assim, é uma especiaria. Eu convido você de casa a conhecer. Entra lá no Instagram deles, Flor de Coco, CBA, né, Cuiabá. Esse que ela tá falando aqui com a gente, só você olhar aqui em cima. Vejam as fotos, que só daí de você ver as fotos, você fica até com dó de comer, de estragar o doce. Você sabe que ficar com dó de comer era uma coisa que me incomodava no começo? Sério? É sério, porque as pessoas iam dar com dó de comer. Eu falei, mas será que não é gostoso? Será que eles não querem? Então, no começo eu fiquei um pouco incomodada, mas agora eu gosto, assim. Eu acho que... Porque agora é aquilo que eu te falei, né? Da gente pensar que não é... Que o que a gente faz não é tão bom. Eu olhava e falava assim, mas será que eles não estão gostando? E agora não. Agora eu sei que eles não dá dó de comer, porque de fato é bonito. Alimenta os olhos e o coração e a barriga, e tá tudo feito, e a alma, tudo. E a alma, você lembra de infância, né? Você come cultura quando come os nossos doces. Eu falo isso bem de peito aberto, porque para mim tem esse sentido. Daquele doce de avó, né? Mais lógico, bem bonito para você poder presentear, para você comer de forma diferente. E aí, essa ideia do cartão foi um trabalho bem legal também que eu fiz
para uma empresa em Rondonópolis, que a gente precisava dar uma identidade ali, e aí eu comecei a fazer expresso, falei, essa ideia ficou muito legal, aí eu catei aquilo, deixei um pouco mais amplo, e aí agora eu mando nos doces, porque eu considero que a experiência em provar o doce fica maior, porque você come aquele doce, você lê um pouco da história, e aí a sua degustação ela fica mais intensa, você aproveita mais aquele momento. Que é o dever da gastronomia, né? A gastronomia ela não é só para você comer e se alimentar. Você tem que apreciar, né? É Apreciar. cultura, né? E aí veio essa ideia de você registrar uma viagem pela cultura da doçaria artesanal, num trabalho de mestrado, né? Como é que foi isso? Essa ideia de estar aí estudando, aprofundando? Então, o mestrado eu comecei como aluna especial na UFMT. Eu saí da faculdade porque eu fiz esse trabalho de pesquisa de doce antigo, porque assim, por mais que me doa falar isso, quando eu fui buscar na literatura informações sobre a nossa doçaria, eu quase não achei. Achei Edna Lara algumas, mas não era um livro que falasse de cultura, era um livro que contava receitas. Era isso que eu encontrava. Nossa, aqui da região. Então eu fui buscar fora, sim. E fui buscar e eu encontrei em Goiás Velho, encontrei a Adriana Lira, que foi uma pessoa que eu conheci, que abriu portas para mim em Goiás Velho. Eu conheci pessoas através dela, porque apesar de eu ter feito um mochilão, eu saí daqui amparada. Porque aí ela me passou alguns nomes e eu conversei com historiadores, professores e conheci muita gente também que eu nem imaginava. Mas o mestrado, eu considero que ele começou a me afastar da gastronomia. Porque o mestrado eu fui pela história, porque eu gostava da história. E eu fui para lá. E lá você vai ler muito, mas empreender e produzir o doce vai menos. E eu percebi que isso estava me levando para um outro caminho. E aí eu fiz 6 meses, né? Porque eu queria escrever um artigo e escrevi. E aí, quando eu entreguei o artigo, eu pensei assim, você quer viver do quê? Se você continuar no mestrado, você vai ser uma professora, não tem ninguém falando de açúcar, você pode fazer um baita trabalho para escrever alguma coisa nesse sentido, um artigo muito legal. Só que o que você quer? Aí é um momento de você de novo. O empreendedor ele tem que ter muito disso, na minha opinião, de conversar muito consigo com sinceridade. E aí, o que eu quero de fato? O que vai me dar tesão? Vai ser continuar os estudos aqui ou vai ser eu quero viver de doce? Então, para viver de doce, eu vou ter que escolher outra rota. E eu voltei de novo e me aproximei mais da gastronomia, porque eu vi que, sim, o mestrado foi me tirando. Mas é muito legal, porque você vai aprendendo muita coisa. E aí você vai mansa embora, né? Eu falei, opa, peraí, eu tô deixando minha rota aqui. Com certeza, e é fantástico, porque assim, você acaba registrando um pouco da história no próprio doce. Você tem muito mais propriedade de apresentar os seus doces, a tua gastronomia em geral, porque você tem um conhecimento filosófico, um conhecimento histórico, cultural daquilo que você produz. Isso é muito gratificante até para quem consome. Eu acho lindo quando você chega num restaurante, uma doçaria, e você consegue ter contato aí com a história do que você está comendo. É muito clichê quando a gente encontra as pessoas, por exemplo, numa feijoada e fala assim, você sabe o que é a feijoada? Era a comida dos negros naquela época, era o resto. Pô, faz sentido, mas é tão bonito você saber o que é isso e de onde veio. Uhum. E os passos que isso foi evoluindo com o tempo, né? Porque hoje a feijoada era sofisticada. Não nada a ver com o que os escravos comiam naquela época, né? Que a história conta. Então, assim, é muito interessante e gratificante esse trabalho tão primoroso, tanto visual como sabor, né? E aí eu te pergunto uma coisa, a gente não tem como fugir, tentei dar uma escapada no começo da entrevista, mas pandemia afetou tanta gente, as pessoas foram desempregadas, Cuiabá agora em período eleitoral para dar uma retomada aí na economia. Como é que foi a Flor de Coco nesse período? Resistiu? Teve algum prejuízo? Se reergueu? Então, eu faço doces a partir de casa, ainda é uma moda antiga, né? Também isso. Então eu não tinha loja física, isso para mim foi muito bom. Eu estava no momento em que estava trazendo a fábrica para cá e então eu considero que eu não sofri muito, porque é como se eu trabalhasse num delivery. Na verdade eu faço isso, eu atendo doces por encomenda. E se a pessoa me liga agora e me pede um doce para hoje, às vezes pode ser que eu não tenha. Então, para mim não foi tão ruim. Eu parei pelo tempo, né, que pediu por conta da pandemia, eu fiz o isolamento, isso não foi um grande problema, não.
Agora a gente já voltou, mesmo assim a gente está conseguindo bater metas, está conseguindo desenvolver, porque aí com o momento da pandemia também me fez pensar muito no caminho que eu estava indo. Você quer continuar sendo uma doceira, então, somente, ou você vai ter que tornar-se uma empresária para poder abrigar mais gente com você ali no seu trabalho, para trazer mais pessoas para trabalhar. O que você precisa para crescer? Então, você vai ter que dar outro passo. Então, a pandemia também me ajudou nisso. Então, eu considero que eu consegui perceber a pandemia como sendo proveitosa para mim. Como Entendi. empresária, eu considero que eu consegui desenvolver, porque isso também me obrigou. Eu considero que eu sou uma pessoa que tem uma força assim, de busca. E no momento em que teve uma situação diferente ali, eu fui buscando e eu considero que foi melhor. Então, agora eu já tenho duas funcionárias agora que começaram, as duas começaram meio juntas. Nós estabelecemos meta de venda e as metas estão sendo mantidas, a gente está conseguindo bater. Então, assim, eu considero também que eu poderia até estar mais na frente, mas eu ainda não consigo dar esses passos tão grandes, passos mais largos e mais rápidos. Então, eu vou com a força que eu consigo. Eu considero que para a Flor de Coco, a pandemia ajudou a gente a dar boa para frente. Vai que não dá para ficar parada aqui, não pode, porque senão volta, porque eu penso assim, eu não fiz tudo que eu fiz até agora para voltar. Não fui. Com certeza. Com certeza. A tua história saiu lá do interior de Mato Grosso, teve várias experiências em várias cidades do Brasil. E eu queria que contasse para mim, para as pessoas que estão assistindo nesse momento, quem é o senhor Benedito e a dona Maria de Lourdes. Meu pai e minha mãe. Meu Quem pai são e eles minha para você? Que mãe. valores eles te ensinaram? Que figuras são essas para você? Força, força. Eu fui criar. A gente quando o pobre ele é criado com força. Força no sentido assim, você precisa ser forte. E eu venho de uma criação de família humilde. Que embora meu pai tivesse conseguido comprar terra e a terrinha, né, que a gente diz, eu venho de uma criação de gente muito simples, de gente da roça. E essas pessoas, elas são pessoas que têm força dentro de si. E eu considero ter sido feliz de ter conseguido acessar essa força. Então, hoje eu passo, para conseguir empreender, eu tive que superar muitas barreiras. Mas eu considero que a criação que eles me deram, apesar de ter sido ainda com aquilo que ele me deu, eu considero que eu consegui melhorar e ir para frente. Então, eu acho que foi um bom trabalho para eles. Que bom. Deu certo. Eles com certeza têm muito orgulho, porque você empreender, desbravar, sair, viajar, casar, ter filho, e hoje está batendo no peito e fazendo uma das coisas melhores do mundo, que é doce, com certeza são pais orgulhosos, né? Não só os pais, como a irmã também, a família, enfim, isso é maravilhoso. Elaine, queria te agradecer a tua simpatia, deixar um espaço para você convidar as pessoas que estão em casa, como que elas conhecem o teu trabalho, onde elas podem encontrar, porque eu tenho certeza absoluta que elas entrando no teu Instagram e a boca vai ficar cheia d'água. Que bom! Eu que agradeço, eu vim mesmo ansiosa, um pouco tímida, é a primeira live que eu tô fazendo. Olha! Live. Fiquei um pouco assim. Falei, será que a minha história vai interessar para as pessoas? Porque é uma história simples mesmo, de alguém que viu um caminho que queria seguir, juntou força e foi estudar, e foi batalhar, e errou receita, e chorou muito. E teve um momento de falar, eu acho que eu estou fazendo errado, como assim você vai deixar um casamento para poder ser feliz? Feliz você está aqui, será que você não está feliz? E isso tudo veio por conta de uma transformação de trabalho. Será que você está fazendo certo? Você já não é mais tão jovem? Você está tendo ilusões? E não é fácil isso, não. E já vi muitas mulheres na minha idade com essa situação também. Não é fácil, dou força para todas elas, porque se eu estou dando conta, elas também vão dar conta. E assim, é trabalhoso, às vezes é dolorido, mas vale muito a pena. Quando você vê o seu trabalho, hoje eu tenho clientes, essa semana eu estou atendendo a Mecor, uma empresa conceituada muito boa, atendo Sebrae, eu já atendi a Mage.
Eu atendi várias empresas grandes e atendo cliente que me pede uma flor de coco e atendo cliente que me pede 1.500 doces. Nossa. Então, é muito gratificante quando você olha, está pronto ali, você fala, as minhas mãos conseguem ajudar a produzir isso, sabe? Esse bonito, assim, eu gosto muito de ver. Às vezes eu vou para a internet, posto bastante coisa, quando eu penso que não, eu recuo da internet. Às vezes eu sumo das redes sociais também. Eu vi que você postou lá, às vezes eu sumo. Porque eu me distraio. E você, como você falou, a gente tem que focar. Eu sou ligado no 220 também, então assim... Eu estou em vários lugares do mundo, vários lugares do Brasil, ao mesmo tempo, e aqui na internet é só um só. Então, assim, às vezes não dá tempo botar tudo. Mas eu fico muito feliz de poder conhecer pessoas como você, pessoas que já passaram por aqui também no quadro Executivo de Sucesso, porque isso só motiva a gente. Nós somos eternos empresários, seja administrar uma casa, seja abrir uma empresa, seja administrar a vida dos filhos, a escola, o material escolar. E o empreendedorismo tem que ser algo latente, desde a educação primária, para que nós nos tornarmos assim, seres humanos mais ativos e mais peitudos, porque o medo ele acaba estagnando a gente. Quando a gente dá a cara a tapa, enfrenta esse mundão aí e consegue colher frutos do nosso trabalho, isso é a parte mais gratificante do empreendedor, né? De um ser humano em geral, né? Vale muito a pena, né? Você olha tudo, por mais aperto que você tenha passado, você olha e fala, valeu a pena muito. Vale muito. Olha, Elaine, muito obrigada. Essa é Elaine Magalhães, mais conhecida como Fia. Pra família. Pra família. É só pra família. Só pra família. Não vão chegar lá ligando pra ela, e aí, Fia? Se eu passar na rua e falar Fia, eu olho. Ah lá, olha. Eu então, olho Fia pra mim. Com certeza. É empresária de sucesso que está aí no ramo da doçaria há muito tempo e empreende aí com doces bem exóticos e gostosos, acima de tudo, e lindos visualmente. Muito obrigado, Elaine, que Deus te abençoe, que dê bastante frutos para você e que você consiga chegar mais e mais e mais na memória afetiva de tantas pessoas que a tua comida, a tua gastronomia propicia, tá bom? Ai, que bom, obrigada. Obrigada, eu agradeço muito o convite e tomara que a minha história consiga dar força para as mulheres, principalmente porque por eu ser mulher, eu acho que eu entendo elas melhor, tomara que consiga ajudar, assim. Tomara que esse trabalho seja bom. Com certeza, e agradecer. Porque para todas... mim está sendo ótimo. Com certeza, e agradecer, a gente vê nos teus olhos brilhando, falando do trabalho, isso é fantástico. E eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois no YouTube. Se inscrevam, a gente tem uma programação bastante grande, não só de jornalismo, mais sério, político, entretenimento, empresarial. É um canal de jornalismo dinâmico, orgânico, que veio a Mato Grosso para trazer o que há de melhor na informação. Então eu quero agradecer vocês, espectadores, que é o nosso alimento diário para fazer informação de qualidade, de entretenimento, de história. E eu fico muito feliz de poder estar sempre com o celular na mão, onde eu estiver, levando informação para vocês. Que Deus abençoe o público. Elaine, mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Boa noite. Beijo, obrigada. Criador e quadro, bem-vindo, Michele. Olha o gato louco. Boa noite. Tá tudo bem, tá? O prazer é meu, Yuri. Para conversar, para levar informações para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil.